Amanda Bynes tweeted years ago that she was impregnated by her boss at 13 years old. And many are guessing her boss was Dan Schneider. One night, it was very late, well after midnight, 1 or 2 in the morning. Phone rang. I answered. It was Amanda. A very special chair, very special stage manager. Boyfriend? No, I don't. When I'm going to real school, I go to an all-girls school, so it's kind of hard to have a boyfriend. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre tudo que aconteceu com a Amanda Bynes. Eu sei que muitos de vocês sabem que a Amanda Bynes foi um dos maiores sucessos dos anos 90 e anos 2000 pra nós, teenagers que estávamos crescendo aí nessa época. E é muito conhecido também os últimos 10 anos da Amanda Bynes, em como a vida dela se transformou completamente e foi totalmente destruída por causa de problemas de saúde mental, com drogas. Mas quem levou a Amanda Bynes até esse precipício? O que de fato aconteceu? Eu sei que a gente pode saber a versão mais rasa e clichê das coisas. Todo child actor, todo ex-act passa por coisas na indústria que levam eles a sucumbir quando eles chegam ali perto dos seus 30 anos. Isso é uma história que a gente já viu se repetir com praticamente todas as estrelas teens dos anos 90, anos 80, anos 2000. Só que o problema tá que agora que Quiet on Set, esse novo documentário que expõe todos os podres da Nickelodeon e os horrores que as estrelas teens tiveram que passar nos sets chefiados pelo Dan Schneider, veio à tona e tá trazendo novamente esse caso aí pra grande mídia, a gente vai ter que dissecar coisas que a gente não sabia sobre como a Amanda Bynes de fato chegou até o ponto da loucura. Porque é muito fácil a gente simplesmente falar assim, todo child star sofre, e é por isso. Ninguém passou pelo que a Amanda Bynes passou. Ninguém foi cobrado e ninguém teve tantas coisas horríveis acontecendo de uma vez só do que a Amanda Bynes. Vamos dissecar todos esses rumores. Ela de fato sofreu uma lobotomia. A gente vai explicar o que é. Ela de fato fez um aborto aos 13 anos de uma pessoa que era um dos chefes dos sets que ela trabalhava na Nickelodeon. A gente vai dissecar tudo isso. Tem muitas verdades não ditas sobre o que aconteceu de fato com a Amanda Bynes. E a gente vai olhar de forma profunda agora pra gente chegar no X e no cerne dessas questões. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Nós estamos descobrindo muito esse exposed vindo agora desse documentário sobre a Nickelodeon. Então se você se interessa por esses assuntos, saiba que você vai encontrar outros vídeos nesse canal. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, gente. A gente tá produzindo muito por lá também, se vocês quiserem ficar atualizados das notícias e das coisas. A gente tem Twitter, Instagrams pessoais. Vai lá, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. A Amanda Laura Bynes é uma estilista, atriz, apresentadora e cantora norte-americana que ficou muito conhecida quando ela participou de um dos shows mais famosos da Nickelodeon, que foi o show de Amanda. E além disso, nos anos 2000, ela estrelou em vários outros filmes como Ela é Demais e Tudo que uma Garota Quer. E ela era tão relevante, gente, que ela chegou a ser nomeada algumas vezes pela revista People como as 25 estrelas mais relevantes da época. E a sua carreira começou até pelo seu pai, o Ricky Bynes, que tinha ali conexões, ele sabia, ele via na sua criança um talento, ele sabia que ela era muito engraçada, que ela era muito espirituosa, e falou, essa menina aqui vai longe na indústria. Então ele começou a buscar ela em shows de stand-up, as pessoas começaram a ver o tanto que ela é engraçada, e foi ali que um produtor da Nick entrou em contato com ela, viu quanto ela era engraçada e chamou ela para participar da série All That. Well, Claudia, I do have a little suggestion for you. Use the stinking stairs! The stairs, Einstein! O produtor em questão era o Dan Schneider, e assim que ela chegou em All That, ela roubou a cena, gente. Ela passou, tipo assim, a ser uma das favoritas do elenco. Todo mundo era apaixonado por aquela criança espirituosa, engraçada, talentosa. E logo ela foi ganhando não só o coração do público, mas todo mundo ali dentro do set. E como consequência, ela ganhou o seu próprio show anos depois, chamado Show da Amanda. E o Show da Amanda mudaria não só a vida dela e a carreira dela, mas a vida e a carreira do próprio Dan Schneider e da própria Nickelodeon também por si só. Vocês têm que entender uma coisa sobre a Nickelodeon. Nos anos 90 era a meca dos programas infantis. Era até maior do que a própria Disney, tá, gente? Tinha muito mais estrutura, shows mais interessantes, shows mais adultos, assim. E o Dan Schneider entrou como coprodutor e escritor dos shows, mas ele ainda não era, tipo assim, head executive, né? Executivo-chefe de nenhum dos programas. O primeiro programa que ele realmente se tornou produtor principal, criador
criador nos créditos foi o show de Amanda. Então a gente pode dizer que foi uma parceria de mão dupla. Sim, ele apadrinhou a Amanda, ele viu um talento nela que, né, poucas pessoas viriam, talvez pra uma criança de 8, 9 anos na época, mas ela mudou a carreira dele para sempre, fazendo ele se tornar realmente the golden boy of Nickelodeon, né? Era literalmente o apelido do cara nos sets. Ele tinha um nível de poder muito absurdo, um nível de poder que chega nesse lugar, gente. Basicamente, os primeiros shows que o Dan Schneider desenvolveu dentro da Nick eram sketch shows, tipo Zorra Total, o Saturday Night Live, que não tem tipo uma linearidade, tem basicamente blocos dentro do programa de mini sketches engraçados. E dentro do show de Amanda, ele deu pra uma das personagens um nome que é a palavra em inglês pra aquela parte do corpo que é entre a genitália da frente e o ânus. E aí o povo ficou assim, essa palavra aqui é sobre esse lugar, e ele ficava assim, não, vocês estão vendo coisa onde não tem, não é sobre isso. E as pessoas que trabalhavam no set falavam assim, isso é poder. O nome disso é poder. Você, assim, querer colocar o nome de um personagem de, tipo assim, João Cu. E você convencer as pessoas de que não tem nada a ver com o cu de fato, entendeu? Foi basicamente isso que ele fez, pra vocês entenderem o poder que ele tinha dentro dos sets. E quem deu isso pra ele foi a notoriedade da Amanda Bynes. Então, assim, era uma relação extremamente perigosa desde o princípio. Só que o Dan era aquele cara, tipo assim, cresceu em sets de cinema, ele tinha apenas 27, 28, 29 anos quando ele começou a trabalhar na Nickelodeon, e entendia a linguagem da internet e das crianças como ninguém. Ele era meio que, tipo assim, uma pessoa que precursora, sabe? Os shows dele já tinham tecnologia que já tava rolando na época de uma forma avançada. Sabe essas coisas meio idol de K-pop, atores que fazem muitos lives e tal. Ele já tinha essa coisa de vender pro público essa coisa, tipo, eu sou o chefe legal, eu faço vlogs, eu gravo as minhas estrelas, eu coloco nos sites pra vocês, eu disponibilizo, tipo assim, coisas de por trás das cenas que ninguém disponibiliza. Tipo, os nossos sets são os mais maneiros. Então tinha essa falsa simetria na lore infantil de que trabalhar com Dan Schneider era um sonho. Era maravilhoso. Só que, gente, ao longo dos anos, as pessoas começaram a olhar de uma forma mais aprofundada, não só para as piadas do show, que eram extremamente inapropriadas para um programa infantil, mas para a maneira como o Dan Schneider tratava algumas das pessoas no set, e a Amanda Bynes era uma dessas pessoas que deixava todo mundo com a pulguinha atrás da orelha, porque eles eram muito próximos. No documentário Qual Era o Set, pessoas falam que às vezes a Amanda sumia do set, porque ela ia ficar perto do Dan Schneider, que ela ia para algum lugar com o Dan Schneider, que eles eram muito próximos, eles ficavam se abraçando, era físico o tempo todo, e que isso era uma coisa que quando eles eram crianças eles não viam nenhuma maldade. Mas assim, que assuntos um homem de 30 anos tem pra tratar com uma menina de 13? E rumores rolavam também, gente, que o Dan Schneider pedia massagens pras pessoas e pros atores também, principalmente os atores menores de idade. Todo mundo fala que na não tinha época eram dia rumores no set que esse homem não estava recebendo uma massagem de alguém. Exato, na época eram rumores e agora eles vieram confirmar que realmente isso acontecia. O Dan Schneider até veio falar sobre essas massagens no pedido de desculpa dele, que a gente vai falar mais pra frente também o que a gente achou desse pedido de desculpa dele, pífio. Let's talk about the massages. It was wrong that I ever put anybody in that position. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation. Mas enfim, muitos comportamentos do Dan Schneider eram tenebrosos, o que dava aquela falsa simetria de que os sets tinham aquele clima de casualidade, de tipo assim, de era tudo muito informal e amigos e tal, quando na verdade era só importunação sexual mesmo. Tanto que agora no documentário até eles mostraram e voltou a viralizar uma cena muito perturbadora em que a Amanda tá de traje de banho dentro de uma jacuzzi ao lado do Dan Schneider, que está totalmente vestido, né? Isso era aí uma gravação pro Amanda Show e a galera não gostou nem um pouco de ver. Tinha esse bloco na Amanda Show que de vez em quando, situação. tipo assim, né? Tinha um dos sketches que ela era uma entrevistadora, tipo o Banheirão do Gugu. A gente tem esse tipo de programa, tipo a Fernanda Paes Leme tem esse programa que ela entrevista as pessoas na piscina hoje em dia no GNT, mas ela é uma mulher de 40 anos, né? Ela não é uma criança de 13 que tá entrevistando adultos. E o Dan Schneider fala nessa própria filmagem que voltou a reviralizar agora, que a ideia foi dele, de entrar numa banheira com uma menina de 12 anos pra ser entrevistado por ela. I actually wrote this whole conversation that we're having right now. E assim, gente, o Dan Schneider sempre teve uma proximidade muito grande com a Amanda, e todo mundo fala que, né, pessoas que trabalhavam no set com ele, que tipo assim, a diferença de tratamento dele pra estrelas que davam mais dinheiro versus as estrelas que davam menos dinheiro, meninas e meninos negros, era bem discrepante. Então a Amanda Bynes era a estrela dele.
Ela era a galinha dos ovos de ouro dele. Ele não queria perdê-la de vista de forma alguma, porque na Disney a gente consegue contar uma pletora de astros mirins que realmente se tornaram nomes gigantescos na cultura pop. E não dizendo que os astros da Nickelodeon também não alcançaram um sucesso muito grande, mas igual a Amanda Bynes não tem. Ela era, durante os anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, o único nome da Nickelodeon, e ela sozinha rivalizava com a Lindsay e com a Hilary Duff na mesma época. Ela era a única, e assim, o Dan não queria perdê-la de jeito nenhum. Então, como ela ficou dos 8 anos até os 15, 16 na Nickelodeon, ela tava ali quando ela tinha 16 anos, 17, buscando o quê? Novas empreitadas, onde as pessoas pudessem ver ela como uma mulher mais madura, uma jovem adulta e chegando na sua maioridade. E quem estava por trás da carreira dela? Sempre o Dan Schneider e o seu pai, ambos homens extremamente abusivos e tóxicos hoje no futuro, nós sabemos. Então, quando ela começou a namorar ali com 16 anos e buscar papéis um pouco mais, né, na alçada de uma coisa um pouco mais adulta, os pais começaram a aprender e repreendê-la, falando tipo assim, Não, a gente não quer que você namore esse rapaz, não, esse papel não é bom pra você. e ela falou, cara, eu sou rimo de família desde que eu tinha 7 anos de idade, eu acho que eu tenho que ter direito às minhas próprias escolhas. E ela chegou em quem? No seu grande amigo e confidente Dan Schneider, falando assim, eu não tô feliz, os meus pais não me entendem. Ele falou, Mandinha, eu vou te ajudar. E ele tava junto com a Amanda arquitetando todo um esquema pra ela conseguir a sua emancipação, o que era muito comum nos anos 90 e anos 2000 pra todos os astros teens, porque isso era vantajoso não só pros astros teens, tá, gente, mas pras pessoas no set, os empresários e os executivos que estavam ali nas emissoras e nos sets de filme, porque você consegue basicamente deixar a criança como adulta, trabalhando como um adulto, você não precisa pagar honorífico nem fazer com que ela trabalhe menos, porque pela lei a criança não é permitida trabalhar igual um adulto. Então é muito vantajoso. A gente parece que tá vendendo pra criança um grande mousse. Não, agora você não vai ser mais controlado, você tem 16 anos, 17, você tem direito às suas próprias finanças. Na verdade, eles só estão se fudendo. Eles só não sabem como que isso é ruim e prejudicial. Então o Dan tava lá, não, vamos te ajudar. E ele colocou ela num programa que era vinculado aqui na Warner Channel, chamado What I Like About You. Quem lembra aí, gente? Ela e a Jenny Garth faziam irmãs que moravam em Nova York. Eu amava. E foi a primeira vez que a gente viu a Amanda realmente transicionando pra uma coisa mais adulta. E o Dan Schneider era produtor executivo dessa série. Ou seja, tudo que a Amanda tentou fazer na alçada dela como jovem adulta, tinha também ali as garras do Dan Schneider por trás. Até que o Dan começou a ter problemas ali no set de What I Like About You, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas ele acabou sendo desligado do projeto, e foi a partir dali que a Amanda cortou os laços com o Dan Schneider e começou a seguir seu próprio caminho sem o auxílio dele. A gente não sabe o que de fato aconteceu, ele continuava sendo creditado como um dos produtores e criadores da série, só que ele já não tava mais ativamente nos sets. Mas só pra vocês terem uma ideia, que até quando ela tava fora da Nickelodeon, o Dan Schneider ainda queria perseguir, sabe, tipo, aquela coisa assim, a Amanda Bynes me fez famosa e agora ela vai me ajudar também a transicionar pra TV jovem adulta, quem sabe um dia adulta, e eu cortar isso da TV infantil, porque ele era tipo assim, poderoso da TV infantil, mas todo mundo quer transicionar pra coisas maiores, né, gente? Então agora as pessoas já estavam começando a ver ela com outros olhos, vendo ela em papéis mais maduros. Ela participou de projetos como Hairspray, como Easy A com a Emma Stone. Então a gente pode contar, tipo assim, 20 anos de carreira de muito sucesso pra Amanda, e ela tava conseguindo fazer essa transição de forma maravilhosa. Tava todo mundo comprando, ela continuava fazendo projetos de sucesso e tava indo tudo bem. Só que a partir de 2010 ali, 2010, 2011, 2012, 2013, foi quando a situação dela ficou complicada com a mídia, porque naquela época ela começou a fazer diversos tweets muito controversos, falando, vou me aposentar, não vou mais, falando, vou fazer não sei o que de cirurgias plásticas, não sei o que, e ela começou a fazer muitos tweets controversos que deixaram as pessoas assim, um pouco preocupadas sobre como que estaria a saúde mental da Amanda Bynes. E aí em 2012 ela mudou o visual, começou a usar piercings, tatuagens e outras coisas que chocou porra a galera, porque antes ela tinha uma imagem de, tipo assim, de All teen American star, Girl, né? aquela coisinha assim, lourinha, pele limpa, sem nenhuma tatuagem e tal. E aí ela começou a chocar as pessoas com esse novo visual, até que chegou 2013 e ela chegou a ser presa, gente. O que aconteceu? Ela basicamente jogou pro lado de fora do apartamento dela um bong de maconha. Basicamente assim, um incidente do bong em Nova York. Imagina você tá andando em Nova York num belo dia e do nada cai um pedaço de vidro no seu pé, assim, um bong. Aí a galera... Que maluco lançou esse negócio lá de cima? A Amanda Bynes. Era a Amanda Bynes. E, gente, igual a Isadora falou, 20 anos de carreira e a menina já tinha ali seus 25 anos e nada tinha dado de problema pra ela. A gente literalmente pensou, gente, será que a Amanda Bynes vai ser a primeira que vai conseguir bater as expectativas pra um Child Star e conseguir se manter no topo? Será que vai ser só ela e Hilary Duff dessa safra? Tipo, porque Britney ninguém conseguiu vingar. Lindsay, Macaulay Culkin. A gente tava achando que ela realmente ia conseguir vencer. Até que quando veio essas mudanças drásticas no look
look, e aí esses problemas com a polícia, e ela começou a se mostrar uma pessoa extremamente perturbada, uma pessoa que estava em extrema necessidade de cuidados, em extrema carência, realmente uma pessoa que estava em estado de vulnerabilidade em sua vida. A galera começou a perceber, tipo, o que foi que a gente perdeu nesses 20 anos que a gente não viu? Por que do nada ela surtou? Aí é aquela coisa, gente, quando a gente percebe uma coisa que a gente não tinha visto antes, mas que se é tão grande assim, devia estar na nossa cara, a gente só não percebeu, a gente tem que começar a puxar coisas da antiguidade. E coisas da antiguidade começaram a ser puxadas, a gente começou a ver que talvez o ambiente de trabalho ali no All That, The Amanda Show, os pais, o Dan Schneider, não era tão inofensivo assim igual a gente achava. Como a gente disse, a Amanda já tinha a fama ali de twittar nesses últimos anos coisas absurdas, coisas que deixavam as pessoas meio chocadas, tanto que ela brigou com a Rihanna, ela brigou com o Drake nessa época, que teve uma vez no seu próprio Twitter oficial que ela chegou a falar o tanto que o pai dela era abusivo, que ele tinha abusado dela sexualmente desde sempre, ele era meio incestuoso e que a mãe dela sabia. Depois disso tudo, ela chegou a falar, não, gente, desculpa, não era bem isso não, era ser tudo mentira. Eu falei isso porque, na verdade, implantaram um chip, meu pai implantou um chip no meu cérebro e foi o chip que me fez falar isso, mas isso é mentira. Bom, são coisas assim, que a gente já via que o relacionamento dela com os pais não era nem um pouco saudável. Só que não só esses tweets começaram a pipocar na época. Os tweets de uma conta fake chamada Ashley Banks, porque a galera acha que Ashley Banks é uma conta fake da Amanda, que ela criou para poder contar a sua verdade, já que seus pais estariam controlando as suas redes sociais oficiais. Então ali ela poderia ventilar suas frustrações. Até tem uma foto de um documento, né, pra pessoa provar, não, sou eu mesmo, olha aqui, tem um documento que sou eu, Amanda Bynes. Era um dix dela. Outra coisa que é interessante é que no show de Amanda tinha um sketch muito famoso de uma menininha chamada Ask Ashley. It's time for Ask Ashley. That's me! Então assim, Ashley Banks, a galera já ficou assim, achando que poderia ter a ver com esse Ashley, poderia ter a ver, realmente era a Amanda. E nesse Twitter, gente, ela falou muitas coisas. Ela chegou a expor o John Travolta, com quem ela trabalhou no set de Hairspray, falando que ele era um completo monstro sexual. Inclusive, ela chegou a falar sobre o caso mais horripilante de todos, que é, você consegue imaginar você ficar grávida aos 13 anos do seu chefe? E o seu pai sabendo e não fazendo nada, que ela também chega a dizer isso nos tweets. Então tá, com 13 anos, supostamente, ela, no seu estado mais vulnerável, disse que tinha sido engravidada por uma pessoa que era chefe dela e tinha sofrido um aborto, ou feito um aborto. A gente não sabe como que ela, de fato, não deu à luz a essa criança. Outra coisa que deixou a galera assim, gente, embasbacada foi um blind item extinto do site de fofocas Crazy Day and Night, com quem a Amanda supostamente tinha um bom relacionamento e que foi postado aparentemente com uma mensagem codificada sobre o Dan Schneider. Essa pessoa agradece ao site de fofoca por todo o apoio, usando letras maiúsculas aleatórias que ao final juntam Dan did it, o Dan fez isso, e o que as teorias dizem que a própria Amanda teria mandado essa mensagem nesse blind. Como ela tava num completo surto na época, aparecendo irreconhecível, com o cabelo maltrapilha, sem tomar banho, as pessoas acharam que ela estava esquizofrênica e varreram todas essas alegações dela pra debaixo do tapete. Ninguém quis dar ouvidos a Amanda Bynes nos últimos 10 anos, porque ela virou uma chacota na internet. Ela era meme, as pessoas se vestiam como ela no Halloween, as pessoas faziam chacota dela em talk shows, em programas de variedade, e era uma coisa assim, muito horripilante de ver, porque ela realmente se transfigurou numa figura que era muito caricata e diferente do que a gente tinha conhecido nos últimos 20 anos de carreira dela. E tem também as vertentes de pessoas que não acreditam que esse Dix, né, esse fake Twitter era ela mesmo, né? Tem até algumas contas no Twitter que postam threads refutando, dizendo que não era ela, que eram alegações muito sérias. Eu até acho que essa alegação dela ter tirado um bebê aos 13 anos de um chefe dela deveria ter sido investigada, e se fosse de fato o Dan Schneider, isso já é minha opinião, coisas que eu e a Isa estávamos conversando, eu acho que seria até mais fácil de chegar até ele. Talvez tenha sido uma pessoa que também era um dos produtores da série, também era um dos chefes, só que a gente não tenha tanto contato, não saiba quem é, porque não era tão famoso quanto o Dan. Eu quero saber de vocês, se vocês estão inscritos nessa teoria do aborto aos 13 anos, quem que vocês acham que possa ter feito isso? O Dan Schneider ou uma outra pessoa no set. Mas o ponto é, não tem nada confirmado que esses tweets dela, onde ela expôs o John Travolta, onde ela falou sobre a suposta gravidez dela, eram de fato verdades. O que a gente sabe é que tá todo mundo pedindo pra Amanda Bynes se posicionar agora, depois dela ter vivido 15 anos de fragilidade no olhar público, sendo que ela já tinha falado sobre todos esses casos há 15 anos atrás.
E ninguém ouviu. Então agora a galera quer que ela venha relembrar esses casos e falar agora de novo? Que agora a gente vai ouvir. Vocês querem ouvir a vítima? Agora a gente vai ouvir. Ah, não, gente, sinceramente. Por que ela não tá no documentário? Precisa? Precisa? Tipo, de verdade, ela precisa estar no documentário, ela já disse. E ninguém ouviu. E sabe onde a gente encontrava indícios do que aconteceu com a Amanda e essa suposta gravidez? Nos próprios sketches do The Amanda Show. Okay, I'll take 398. Buy 400 and you get a free baby. Done. Great. Eles fizeram, né, piadas sobre ela ganhando um bebê. Então, deixou ali um pouquinho também agora. Depois, a galera olhando pra essa cena ficou assim, será que tinha alguma coisa relacionada com a realidade? Porque o Dan Schneider, ele era notoriamente conhecido como um homem sádico, masoquista, que gostava de colocar easter eggs torpes e sexualizar, hipersexualizar crianças. E tipo assim, olha, aquele tipo de piada que tá no nariz de todo mundo, mas ninguém vai perceber. Ele tinha prazer em saber que ele tinha colocado tipo 1 milhão de blinds nos seus shows e depois assim ficava se sentindo gostosão, tipo, nossa, eu brinquei com tipo assim, sodomia e BDSM nos meus shows e ninguém percebeu. KK. Ele era desse tipo de pessoa, ele era sádico a esse ponto. Ele gostava de receber massagens e fazer piadas horripilantes a custas de jovens e crianças. Era esse tipo de set que a Amanda Bynes trabalhava. E depois você me pergunta, ela não tinha apoio da família, ela não tinha apoio do cara que era o mentor dela na indústria, ela tinha apoio de quem? Porque quando ela falou, nem o público ficou do lado dela. Não tinha apoio de ninguém, de basicamente ninguém. O que aconteceu com ela foi basicamente o que aconteceu com a Britney Spears. Se você for pegar entrevistas antigas da Amanda Bynes também, a mesma coisa que aconteceu com a Britney aconteceu com ela. As pessoas faziam perguntas extremamente inapropriadas de se fazer pra uma criança, pra um adolescente. What about you don't have time for romance with the boys? Do you stay away from all the nasty boyfriend thing? I don't want to get too personal, but you're dating now. What is it you're looking for in a guy? There might be a guy watching right now. E ao longo dos anos, né, passou por um surto mental por causa de tudo que aconteceu com elas. Elas entraram no quê? Numa tutela. Foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Amanda Bynes. Ela entrou numa tutela que era gerida por seus pais. E essa tutela durou durante quase uma década, basicamente. E ela chegou a ficar sumida durante anos da mídia, ninguém sabia onde ela tava, ela provavelmente estava fazendo tratamentos também pra suas questões com drogas, e em 2018 foi a época que ela voltou, gente. Ela voltou, ela fez uma entrevista com a revista Paper e ela falou mais abertamente sobre a sua dependência de drogas, principalmente do remédio Adderall, que era conhecido na época como um remédio que fazia com que as meninas conseguissem emagrecer mais facilmente. Além de dormir, diminuir o estresse e a ansiedade. E ela falou que naquele momento ela já estava limpa há anos, que ela estava bem. E ela, inclusive, deu entrevistas para as pessoas falando que ela queria voltar a atuar. I do miss acting, and I actually have something surprising to tell you. I'm going to start acting again. Yes! I want to do TV, maybe a few guest spots on some shows that I'm a fan of, and maybe another TV show where I'm the star of it. E ela tava bonita de novo, né? Tipo assim, tava bonita, look de novo, parecendo que a gente conhece, né? O look que a gente sempre conheceu é ela. Então a gente ficou assim, gente, tem tudo pra voltar. Ela quer voltar a atuar, ela tá bem pelo visto, ela tá sóbria. E a gente consegue ver, tipo, artistas tipo Macaulay Culkin e a Lindsay Lohan que passaram por um total breakdown e voltaram. Tipo, o Macaulay Culkin recebeu uma estrela na Calçada da Fama tem pouco tempo, a gente fez vídeos sobre também. E a Lindsay Lohan acabou de estrear um filme na Netflix chamado Pedido Irlandês. Então eles conseguiram voltar tão bem, tão atuando, tão tranquilos. Mas por que a Amanda Bynes não conseguiu? O que rolou depois disso tudo que ela não voltou a atuar como ela tinha dito que queria fazer? O que aconteceu foi algo que a Amanda já estava acostumada a ver acontecendo na vida dela. Falta de apoio e um relacionamento abusivo. Mas assim, em 2019 ela formou na FERAM, que é uma faculdade de moda da Califórnia. Ela queria ser estilista, ela tava perseguindo esse caminho também. E mais ou menos ali pra 2020 ela anunciou pro mundo que ela estava noiva. E foi a partir dali, gente, que a situação dela foi meio que caindo de novo. Ela tatuou a cara de novo, se distanciando daquela imagem clean que a gente conhecia ela. Exato, então foi a partir dali que a gente ficou, gente, acho que a Amanda Bynes não vai voltar mesmo de fato como a gente conhece. E mais ou menos ali também pra 2020, 2019, 2021, foi a época que ela começou a ir contra a tutela dos pais, porque ela agora estava bem, ela estava há anos sóbria e ela queria voltar a ter controle das suas finanças e controle da sua vida para poder, né, tomar suas próprias decisões. E foi em 2022 que essa tutela foi extinta finalmente, né? Free Amanda Bynes. Basicamente, ela foi arrimo de família durante 30 anos.
E as pessoas só roubaram dela. Ela nunca viu um tostão desse dinheiro. Ela nunca viu nada no trabalho dela. E aí ela começou a namorar esse cara, que começou a incentivar de novo ela a voltar pras drogas, a voltar a mexer com coisas erradas. E o look dela começou a se distanciar daquilo que a gente estava acostumado. Ela anunciou uma gravidez, pô, perdeu. E aí ela eventualmente, depois de muitas brigas e supostos episódios abusivos com esse cara, eles se separaram. Hoje, atualmente, a gente não sabe se ela tem alguém. Mas, assim, ela nunca conseguiu voltar de fato a ser quem ela era. O que ela chegou a falar agora, que ela tá voltando pra mídia, no TikTok e tudo mais, é que ela está tentando ser manicure lá nos Estados Unidos, pra você colocar assim, essas unhas em gel, poxa, você tem que tirar, tipo, licença. Então ela tá treinando agora pra ser manicure, então ela tá falando até bastante com os seus fãs nas redes sociais, contando que, além de estar tentando tirar a sua licença, ela gostou muito de trabalhar em projetos como What I Like About You, e ela é demais. Hey Hillary, it's Amanda Bynes here. I wanted to thank you so much for saying I'm gonna be an amazing manicurist. That means a lot to me. And to answer your question, what was my favorite film or TV project that I worked on? I would probably say What I Like About You. That TV show was super fun. I loved working with Jenny Garth and Leslie Grossman, Wesley Jonathan, and Simon Rex. It was such a great experience, so that would probably be my favorite project that I worked on. Ela falando dessas coisas aí pros seus fãs, a galera pôde ver que, apesar de estar numa fase agora que tá bem melhor do que a gente via ela há 10 anos atrás, ainda não é a Amanda Bynes, sabe? Ainda não é a de sempre. Ela realmente, o look dela nunca mais voltou a ser esse look clean que a gente tava acostumado durante uma década. A gente não consegue mais vê-la ali, porque ela sempre foi uma menina bubbly e carismática, engraçada, com um comic timing. Ela, se a gente for comparar com as grandes duas rivais da mesma época, que era a Hillary e a Lindsay Lohan, ela era mais engraçada. Ela é que tinha um comic timing mais, assim, né, um pôr essa coisa meio Tata Werneck. E a gente não consegue mais ver esse lado da Amanda Bynes. Tudo bem que o look dela tá diferente, tudo bem que ela já passou por muitas coisas, mas a Amanda Bynes parece que não tá mais ali. E aí que começaram a surgir teorias e rumores bem absurdos na internet, mas que muitos acreditam que sejam reais. Muitas pessoas acham que talvez possa ter acontecido, ela possa ter sofrido uma lobotomia. Mas o que é lobotomia, gente? Era um procedimento que era muito usado no século XX e hoje em dia já caiu mais em desuso. A lobotomia é uma intervenção que consiste em desligar os lobos frontais direito e esquerdo de todo o encéfalo, visando modificar comportamentos ou curar doenças mentais. Como a gente disse, foi usado muito no século XX, mas foi caindo em desuso porque é uma coisa que muda muito a pessoa. Ela meio que muda o jeito de falar, ela muda o jeito de olhar, ela vira quase que um robô, basicamente. Uma casca de si mesma, ela não é mais quem ela era, né? E aí, comparando agora o jeito como ela tá falando, o jeito como ela olha e comparando com o que ela era antes, as pessoas acham que pode ter rolado uma lobotomia porque ela não é nada parecida agora com o que ela era antes. É, a voz tá monótona, a voz dela... O olhar tá meio morto, sabe? É basicamente você criar um robô ali, sabe? Uma pessoa que, tipo assim, pode não estar sofrendo das mesmas coisas mentais, mas ela já é uma casca de si mesma, entendeu? Porque as condições mentais é isso, é muito do vai e vem, né? Você tem momentos de lucidez onde você é você mesma, mas tem os momentos de loucura. Só que na hora de você tratar os momentos de loucura, você também não tem mais os seus momentos de lucidez onde você mantém a sua personalidade. Basicamente, esses que são os efeitos colaterais de uma lobotomia. Ela era caso pra isso? Se for o caso que aconteceu? Não. E ela nunca vai saber, porque como ela conviveu na tutelagem durante 10 anos, ela não consegue ver o histórico hospitalar dela, porque ela não tem esse direito e nem esse acesso, porque ela não estava em controle da sua própria vida durante uma década. Então nunca vamos saber o que foi feito pra Amanda nesses 10 anos. O que a gente sabe é o que ela falava no Twitter, que os pais forçavam ela a ir em médicos, psiquiatras, psicólogos e tomar remédios que ela não queria. Então a gente já sabe de coisas que ela fazia quando ela ainda tinha o resto de lucidez da antiga Amanda, que coisas estavam acontecendo que a gente não conseguia saber, mas que eram coisas muito graves. Mas enfim, a Amanda foi vista ontem, aparentemente ela tá bem, né? Na medida do possível, ela tava andando de boas ali pelas ruas da Califórnia, então as pessoas estão felizes de ver ela andando e bem depois da estreia do documentário, né, sabendo de tudo que aconteceu com ela. E quem também veio dar as suas versões da história aí foi o Dan Schneider. Ele deu uma entrevista totalmente roteirizada, totalmente, assim, robotizada mesmo. Ele tinha um script ali pra ele decupar, e ele decupou e recitou pra gente ali, porque foi um negócio muito horrível de ver, porque, gente, sinceramente, ninguém quer ouvir o lado do Dan Schneider. Ninguém quer ouvir o lado do Dan Schneider. E mais legal, ele chamou um dos atores coadjuvantes de um set da Nick que ele produziu, e pra ser, tipo assim, o host do canal do próprio Dan Schneider. Tipo assim, o cara tava de host, mas o canal era do Dan Schneider. Foi tão autorizado que no final o cara agora como se fosse um podcast. Ele não é um podcaster, tá? Falando tipo, obrigado por ter vindo, Dan. Obrigado por ter vindo no seu próprio canal. É tipo, eu consegui alguém no meio da rua, um pirambeiro da esquina pra entrevistar a gente aqui no Natiza. Obrigado por terem vindo, meninas. O canal é nosso, porra! Não, foi
tenebroso. E ele chegou a falar sobre algumas coisas envolvendo a Amanda Bynes. Amanda was between the ages of 16 and 17, and she wanted to get emancipated from her parents, which was a fairly common thing with successful young actors, at least at the time. Sure. And she wanted that for herself. So she turned to her team, which included her lawyer, her agent, her manager, her publicist, me, because she included me as part of her team, thought of me that way. We supported her. She tried to get emancipated. It ended up not working out. There was also an incident where she had ran away from home, if Yes. you would. Can you talk to us a little bit just to clear the air of exactly what happened in that situation? Yes. One night, it was very late, well after midnight, 1 or 2 in the morning. Phone rang. I answered. It was Amanda. She was upset. She was in distress. She had had some conflict with her parents, I think her father, and she called me. I was immediately concerned about her safety. I called someone who I knew was fairly nearby. That person was able to go and pick her up. Then I knew she was safe. I felt better. She ended up being taken to the police. Não falou nada de suposto aborto, não falou de nada que possa ter levado ela pra esse lugar de uma saúde mental totalmente deteriorizada. Ele só chegou a dizer, tipo, Eu só tenho os melhores interesses do meu coração pra ajudar na emancipação. Eu fico muito preocupada com ela, eu tenho preocupações porque ela não está bem com os pais. sabe uma coisa que eu quero? A gente que cobriu também o caso da Ana Hickman aqui nesse canal. Por que vocês estão dando ainda palco pros Alexandres Correias do mundo? Parem! Os Dan Schneiders. A gente não quer ouvir desse povo. A gente quer ouvir os relatos das vítimas. A gente não quer ouvir desses predadores sexuais. A gente não quer ouvir desses homens abusivos. A gente não quer dar plataforma pra essas pessoas. Não, deixa ele se estrepar. Ele fez todas essas coisas. Agora Por que ele não está na cadeia? Uma coisa a gente pode dizer, gente, a gente nunca pode saber de verdade exatamente o que se deu, o que aconteceu com a Amanda Bynes, mas uma coisa a gente já sabe quem são os culpados. A gente sabe que são os pais dela, o time dela e o Dan Schneider, e a gente não quer mais ouvir dessas pessoas, a gente quer ouvir das vítimas. É muito triste o que aconteceu, porque ela era uma estrela que tinha que ter tido, assim, 40 anos no olhar público, quem sabe um dia ganhar um Globo de Ouro por um filme de comédia, um Emmy, e tudo isso foi tirado dela. Ela não vive mais o sonho dela porque mataram o sonho dela, teve que se tornar outro, porque... Mataram ela, né? Mataram quem ela é. Não mataram só o sonho dela. Então aí, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham sobre esse caso da Amanda Bynes, as teorias que vocês acreditam, coisas que talvez a gente não comentou aqui que vocês gostariam que a gente falasse. Seu filme preferido da Amanda Bynes, siga a gente nas redes sociais e é isso. Um beijo. Tchau.